né? Por tudo. Ele é maravilhoso, né? Veio o calor, o pessoal reclama, manda chuva, né? Aí tá frio, manda um solzinho, né? Que loucura. Sempre agradecendo a Deus por mais um dia. Estamos mais uma programação do Diálogo Fraterno. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos com convidados hoje, né? E vamos trazer para vocês uns temas importantes aqui para você, viu, gente, né? Teremos aí conosco falando hoje sobre tolerância, equilíbrio e fé frente a propósitos pessoais e sociais. Então, você fica ligado conosco aqui, né, trazendo sempre, fazendo seus questionamentos através da linha 3243-3220. Você, inclusive, não precisa nem se identificar, viu? Vamos iniciar a prece com o Júnior, né? Hoje é o Júnior que faz a prece para nós, né? Isso. O Júnior, muito bem. Júnior, teremos aí o nosso convidado também, né? O José Ramos, também que estará falando sobre vários temas conosco aqui. Bom dia a todos. Júnior, por gentileza, com você. Bom dia. Convidamos aos irmãos colocarem aquele copo d'água para que seja fluidificada. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus que toda luz possa chegar nos lares onde que estão nesse momento recebendo as ondas desta rádio e que também possam chegar junto a esses lares a paz de Jesus. Obrigado, Mestre amado, por esta oportunidade, por mais esse dia que estamos tendo, que possa ser um dia de muita alegria, muita paz, muita harmonia em todos os lares, em todos os lugares. Que essa mesma luz possa chegar aos hospitais, asilos, penitenciárias, orfanatos. Onde haja dor, a lágrima, Senhor, possa chegar a tua luz. Muito obrigado. Que assim seja. Muito bem, vamos, José Ramos. Bom dia. Bom dia. Prazer em revê-lo, viu? Satisfação, Sabatini. É recíproca. Júnior, você acha que faz a abertura com o nosso convidado? Aproveitar, né, a experiência. Sim, né? Vamos pedir para ele contar para nós um pouquinho da vivência espírita dele, né? Acho que nasceu numa casa espírita, né? Bom, em primeiro lugar, bom dia aos ouvintes, bom dia à mesa. E agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui e agradecendo o convite dos irmãos de nos oportunizarem a participação neste programa. Nós temos, de fato, uma história pessoal ligada à doutrina espírita desde a gestação da minha mãezinha querida, que há poucos dias desencarnou, né? Então, essa foi uma história muito interessante, que ela era médium, jovem, e não tinha domínio algum da mediunidade. Então, ela era uma das vítimas daquela época, como algumas pessoas ainda hoje o são, da falta de conhecimento sobre si mesmo, sobre o fenômeno mediúnico. Ela, como médium, ela se debatia, ela tinha problemas sérios de saúde, era uma mediunidade ostensiva, e por conta disso ela teve 2 gestações frustradas. A terceira tentativa era eu, já com riscos, né, e ela teve que ficar internada, né, um bom tempo, para poder segurar a tal gestação, que foi levada a bom termo até 7º mês, quando foi feita a intervenção para que nós pudéssemos chegar a este mundo. E naquela oportunidade ela foi assistida por médiuns da Casa de Maurício, ou naquela época Cruzada dos Militares Espíritas, onde ela frequentava, e as irmãs médiuns frequentavam um hospital e aproveitavam o período de cesta das freiras, porque naquela época a Santa Casa era comandada pelas irmãs maristas, e as médias davam um passe na minha mãe, enquanto ela estava em preparação para o parto. Então foi interessante, porque desse evento já nasceu um vínculo forte com os atos militares, e como eu tive um ano internado no hospital também, no primeiro ano de vida, que foi difícil, eu também recebia os passes que nem a minha mãezinha recebia do pessoal da Casa Espírita da Cruzada. Então já nasci com um débito, com uma conta de débito bastante elevada com aquela casa, e acabei me vinculando desde cedo, evangelização, período de alfabetização. A minha alfabetizadora já era evangelizadora,
Então, minhas primeiras leituras foram já nas cartilhas do Evangelho. A minha alfabetização foi feita em casa, até adquirir condições físicas de ir para a aula, que eu tinha dificuldades físicas muito grandes, prematuro e com dificuldades. E aí, então, graças a Deus, fui superando cada etapa, e dentro da casa espírita desde pequeno. Então, eu posso dizer que eu não tive escolha, entre aspas, né? Não tive escolha porque, de fato, já vinculado desde cedo com a doutrina espírita, então me foi dada essa idade. Hoje eu agradeço a Deus essa oportunidade. Uma diferença grande, né? Que quando a gente é criança e vai para uma casa espírita, a gente é aproximado por amor. E quando a gente, lá na idade adulta, decide frequentar uma casa espírita, aí normalmente a gente chega pela dor. Então, para a gente ver como é importante a gente levar as nossas crianças para uma casa espírita, para a evangelização. De fato, essa observação é relevante, porque nós também sentimos a responsabilidade, depois, quando pais, né, de encaminhar aos nossos filhos também a casa espírita, e graças a Deus todos são encaminhados, e hoje tem, como adultos, quando adultos, já uma visão bastante próxima daquilo que se espera de um espírita. Na realidade, as pessoas são muito mais preparadas para a vida também, né, José? Quando já tem uma base assim também, né? Eu acredito que cada pessoa tem a sua história e a sua percepção muito particular. E eu tenho dificuldades em acreditar que uma determinada doutrina ou um determinado conhecimento específico seja extremamente importante ou diferencial. O comportamento da pessoa que é o diferencial. Nós temos acompanhado pessoas que não são do meio espírita, que têm um comportamento cristão, têm um comportamento caritativo, têm uma percepção do mundo e da vida bem elevada e não necessariamente vinculada a uma ou outra religião ou doutrina. Embora a doutrina espírita seja a nossa alavanca de progresso, e ela veio para alavancar o progresso da humanidade, sem dúvida alguma, as pessoas também alavancam o seu próprio progresso com muito esforço pessoal, com muita capacidade individual. Então, hoje, com alguns anos de contato com pessoas de várias idades, né, com jovens e com pessoas de mais idade que eu tive a oportunidade de perceber que cada história é escrita com seu próprio punho, tem uma impressão digital. Então, eu acredito que a doutrina espírita ela nos vem, reitero, essa responsabilidade, essa função reveladora da doutrina espírita, indiscutivelmente, mas também eu deposito muita confiança no espírito humano, no indivíduo. E já que nós somos todos criaturas de Deus, e Ele criou todos os seus filhos perfectíveis, né, com possibilidade de atingir a perfeição, então eu vejo assim em cada um potencial, uma possibilidade infinita de realização. Eu vejo, Ramos, o espiritismo como um farol, né? Ele é um norteador, e a luz desse farol se faz mais intensa ou menos intensa de acordo com a aproximação daquele interessado. Então, o espiritismo vai ser algo pela curiosidade, o outro vai ser pela dor, mas, como tu falaste, cada um vai dar uma intensidade no conhecimento da doutrina espírita de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu interesse. Então, muitas pessoas vão na casa espírita, pessoas noviças que estão iniciando, movidas pela curiosidade. E muitas vezes, pela sua curiosidade, acaba se aprofundando no estudo. E outras chegam também pela curiosidade ou por não terem o esforço de ir em busca do conhecimento, acabam também perdendo um pouco do interesse. Mas a doutrina espírita, realmente, ela nos dá os parâmetros. E nós, de acordo com os nossos interesses, maiores ou menores interesses, nós vamos se aprofundar no conhecimento, né? Agora nós estávamos falando antes do programa mesmo, né? Nós fala em espiritismo, fala em Chico Xavier, fala em Divaldo Franco, mas a doutrina espírita, eles são as figuras proeminentes que tem dentro da doutrina espírita. Só que nós temos, como sabemos, é uma filosofia, é uma ciência e uma religião, é um tripé. E todos os fenômenos que nós consideramos como milagres, a parte científica. E essa não é muito
digamos, explorada, assim, mas algo bastante relevante. Sobre esse aspecto, me parece assim relevante nós darmos uma olhada na história da doutrina espírita, que nós tivemos nos primeiros anos da sua revelação um interesse muito grande dos cientistas da época. E, evidentemente, que havia um clima de curiosidade muito intenso, porque vivíamos uma época de revolução intelectual. A época que a doutrina espírita foi revelada foi a época das luzes, onde a humanidade estava emergindo de um período de obscuridade e estava entrando na época conhecida como iluminismo. E a doutrina espírita, ela vem, quando tu falaste em luz, me puxou o gancho dessa ideia, de que no iluminismo que a humanidade se inspirava, os espíritos aproveitam e nos trazem a luz de uma nova perspectiva, tá? Enxergar a vida com uma outra perspectiva. E a ciência é um instrumento para que o homem tenha essa capacidade de construir conhecimento. Então, por isso que a doutrina espírita vem aliada à ciência, ou se utiliza da ciência para que traga o homem à razão. O homem é o princípio inteligente. Bom, se ele é o princípio inteligente, ele precisa processar e necessariamente precisa lidar a sua vida toda com inteligência. A inteligência prescinde da razão. Ela não pode ficar alheia da razão. Então, a doutrina espírita nos traz essa possibilidade. E na época que a doutrina espírita é revelada, chama a atenção da comunidade científica e alguns pesquisadores, como Camille Flammarion, como Leon Denis, como o Dr. Bozano, e outros pesquisadores da época, conseguem uma porta de abordagem, conseguem uma porta de acesso à doutrina espírita. Depois disso, nós tivemos assim uma espécie de arrefecimento desse interesse científico pela doutrina espírita, porque ela se revestiu de umas características que não eram dela, como de religião. E quando a doutrina se traveste de religião, ela afasta o interesse científico. Esse interesse científico fica à margem. E depois, com o próprio processo de esclarecimento, que a doutrina espírita não é uma religião, que ela é, de fato, um corpo de conhecimento muito mais amplo do que uma religião, ela não vem com o propósito de se tornar uma religião, aí começa a ter novamente o interesse da ciência. Então, nós estamos chegando na época agora do segundo salto científico no conhecimento espírita. A virada do terceiro milênio nos abre a porta agora das múltiplas possibilidades da ciência abordar a doutrina espírita, devido à grande diversidade de conhecimento e também à grande diversidade de pessoas envolvidas com a ciência. Comentávamos há pouco, né, o próprio surgimento de uma associação médica espírita, assim como em outras associações de outros cientistas de outras áreas de conhecimento, é uma prova patente dessa realidade. Então, cientistas de determinada área do conhecimento estão se interessando, se voltando, se organizando para estudar a doutrina espírita. Assim como existem espíritas médicos, espíritas professores, espíritas cientistas, agora vai começar a existir cientistas espíritas. Vai começar a haver uma interação, uma interface entre esses campos de conhecimento. Então, nos parece assim que realmente estamos já ingressando nessa nova era. Mas tu acha que esse planejamento, né, que tudo faz parte de um planejamento, esse planejamento de Jesus, a ordem cronológica, ela está conseguindo ser cumprida, né? Porque as pessoas hoje se perguntam, mas a transição planetária, por que está acontecendo tanta coisa com o Brasil? Aí a gente diz assim, será que o Espiritismo está conseguindo cumprir aquela função de libertador de consciências, né? E ontem mesmo eu estava lendo sobre um pouco, né, na biografia de Francisco de Assis, fala da presença de Jesus com Francisco de Assis numa missa antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Então, o planejamento de Jesus, para nós, ele é bem anterior, mas, às vezes, a gente acha que parece que as coisas estão fugindo do controle, né? De fato, essa percepção da realidade na nossa volta nos dá a falsa impressão, e podemos falar com toda a responsabilidade que essa impressão é falsa, de que o mundo não está evoluindo, pelo menos não no ritmo que se esperava.
se nós revisitarmos a obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ali tem um plano de ação. Aquele livro é uma espécie de replicação de um plano de ação para o Brasil, desde a sua descoberta e até o seu futuro longínquo. E o Mestre Jesus participa, ele como gestor da nosso pequeno orbe, ele planeja o Brasil como um coração do mundo, é pátria do Evangelho. Se nós prestarmos atenção, ele já é. Você tem o formato do coração, e a pátria do Evangelho porque congrega a maior quantidade de evangélicos de todo mundo, tanto das correntes protestantes, da própria Igreja Católica e da própria doutrina espírita e das outras religiões de origem afro. Então nós temos, assim, no contingente populacional brasileiro, índices elevados de religiosidade, né, de diversidade religiosa, e não só de diversidade e de qualidades diferentes, mas também de quantidade, de volume. Maior volume de evangélicos, maior volume de católicos, maior volume de espíritos e assim por diante. Então, nós temos essa concentração populacional aqui, como se for um laboratório, onde nós estamos nos preparando para daqui irradiar para o resto do orbe essa nova fase de esclarecimento e consolação que a doutrina espírita se propõe. Então, nos parece, à primeira vista, de que nós estaríamos com um certo atraso com relação a quem leu a obra, ficar ansioso, gostaria de ver isso aqui que está previsto aqui acontecer, mas se transformar no celeiro do mundo, não só no aspecto de fornecimento de alimentos para a humanidade toda, para matar a fome da humanidade, mas também para matar a sede de conhecimento. Então, nessas duas missões enormes do Brasil, de ser o celeiro do mundo para sustentar o povo na terra, com alimentação, e, de outro lado, para sustentar o espírito em progresso, com esclarecimento e consolação, essas duas funções ele está cumprindo. Maior safra no ano passado na nossa produção agrícola. Apesar de toda a crise mundial, apesar de todas as dificuldades produtivas do Brasil, de crise econômica e política, o Brasil ainda conseguiu uma safra recorde no ano passado. E tudo para alimentar o mundo. Então, nós temos, alguns índices, alguns indicadores nos dizendo estamos indo na direção. Agora, como tu perguntaste, será que já conseguimos alguma coisa ou falta muito? A questão do atraso ou do compasso com o planejado, só a espiritualidade nos diz. Eles têm condições de dizer se nós estamos acompanhando o cronograma ou não, estamos atrasados ou não. Nós temos a sensação que estamos atrasados. Por quê? Vemos ainda muita miséria, agora mesmo os conflitos históricos se repetindo, o flagelo da droga, a diversidade dos crimes e principalmente da dificuldade de relacionamento. Vamos entrar no tema, aproveitar o gancho, a questão da tolerância e da intolerância. Então, quando nós estamos enfrentando esses graves problemas sociais e humanos, como intolerância, acirramento das diferenças, a incapacidade de convivência, muitas vezes, entre diferentes, a inaceitação do diferente, agora quando nós entramos no contexto social, na intolerância racial, na intolerância étnica, de gênero, e assim por diante, de pensamento, até de postura de pensar. Só no pensar diferente já cria problema. Hoje está difícil das pessoas interagirem e conviverem com as diferenças, porque ser diferente é questão de oposição. Nós temos que nos definir, tu é a favor, tu é contra, isso está dentro, isso está fora. Há radicalismos de várias ordens e alguns fanatismos que emergem, parece que do nada, mas são resquícios ainda. Então nós vamos lembrar que na espiritualidade nos dizem assim, o mal estertora. Quer dizer, o mal dá os seus últimos gemidos. Então quem está por desaparecer tem o direito de reagir, de espernear, como a gente fala na linguagem popular. O estertorar do mal é essa efervescência, esse desespero do mal a se manifestar nas criaturas. Porque esse mal que está hoje ainda em ebulição, ele não mais fará parte daqui a alguns anos do orbe terrestre. Então ele se despede de nós. Os espíritos que ainda estão apegados
na malevolência, na crueldade e no desamor, na falta de amor, esses espíritos não encontrarão mais abrigo aqui. Segundo a lei de evolução, eles continuarão a jornada deles em outros orbos e deixará esse espaço ficará, digamos assim, essa terra ficará fértil para novas sementes, que estão sendo plantadas agora. Vide as novas gerações. E, Ramos, o que tu acha, assim, ó, em relação que Jesus falou, né? Amar os vossos inimigos. Será que a gente está distante? A gente poderia hoje amar os nossos inimigos? Porque, como disseste, as religiões, né, estão se multiplicando no Brasil, e isso aí é uma tendência, né? Mas será que a gente consegue, né? Jesus deixou o mandamento, e veio cruzada, e veio inquisição, e vem, né, algumas intolerâncias, né? Quando será que a gente vai poder amar os nossos inimigos? Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu consigo ver, não só nessa geração que está se despedindo da Terra, né, entre aspas, e como é na geração que está chegando, essa possibilidade. Os que saem daqui com muita dor, com muitos débitos nas costas, esses vão ter oportunidade de aprender a amar. Passarão pela dor, pela reforma, pelo cadinho, né, da fundição, né, para poder se depurar. Já os que estão chegando, nos parece, passaram dessa etapa e vêm em busca de conforto, de abrigo, de acolhimento. São espíritos evoluídos intelectualmente e com alguma evolução já moral, mas ainda em construção, carecendo ainda de amor, de orientação e de esclarecimento. Eles nos ajudam, mas também precisam de ajuda. Então, seria uma geração de transição. Esses espíritos estão chegando agora. Quem tem oportunidade de conviver com crianças vai observar que a grande maioria das crianças de hoje já tem uma sensibilidade, um senso moral, que ainda nós não tivemos tempo de ensiná-las. Elas já trazem consigo essa bagagem. Esse senso de não só o crítico, porque as crianças normalmente são curiosas, não dá a impressão que elas são críticas, mas aquele comportamento de estabelecer uma consequência de um ato que, para uma criança, seria inadmissível. Isso aqui é coisa de adulto. Fazer deduções, fazer comparações que as crianças fazem, que nós, na nossa geração, teríamos que fazer só depois da escolaridade. E as crianças, antes da escolaridade, já estão fazendo deduções que são típicas de adulto. Tu acha que as crianças perdoam mais hoje? Eu acredito que as crianças estão mais propensas, estão mais próximas do que nós estávamos na mesma época, de aprender a perdoar e aprender a amar. Então, me parece, salvo o melhor juízo, de que há um ganho de qualidade nesse aspecto de sensibilidade, de percepção das crianças. Agora, se dali aquela criança vai aprender a amar, ou se ela vai se tornar uma pessoa fria depois, insociável, ou que não vai amar as outras criaturas, a gente não pode garantir. Mas podemos imaginar, já enxergando nela, os germes da compreensão, da tolerância, da convivência. Quando a criança começa a analisar a televisão e ver as discussões dos temas de intolerância, ela se questiona. Nós temos na nossa família crianças adotadas que trazem uma bagagem enorme, um enriquecimento enorme para a nossa família. E são crianças que vêm com uma outra visão. E aí não tem nada de herança genética. Eles já foram pegas pequenas, trazidas para dentro da família, e nos dão lições que nós não esperávamos de conhecimento. A gente tem uma genética melhorada, mas em casa, às vezes, tem um exemplo, né? Eu não vou perdoar aquele traste, dizendo, não vou me humilhar, perdoar, e a criança está vindo já com uma bagagem melhor, e o exemplo em casa, isso aí também, né? Os pais têm que cuidar. Né? Qual a forma, né, de falar na frente das crianças? Se as crianças já estão vindo, né, como falaste aí, elas estão vindo já com um chip melhorado, então a gente tem que dar um bom exemplo, né? Aí vem a importância, né, tu falou do germe, né, que a criança ela já vem com uma certa receptividade,
né, ela já não vem com tantos obstáculos para aceitar essa realidade maior do vínculo matéria-espiritualidade. Elas são muito mais propensas para aceitar isso com uma certa naturalidade, até as perguntas que fazem. Quando tu fala que elas já trazem introjetados um germe, né, digamos, da ética que vai se principiar, da dignidade, né, então aí vem a importância da família, né, dos pais, seja qual for a corrente religiosa que professem, para que essa criança possa ser conduzida dentro desses valores éticos que qualquer religião dá, porque na realidade todas são cristãs, né? Então, aí vem a importância disso aí, né? Do direcionamento que a família dá, aproveitando para despertar esses germes que estão dormentes na criança, mas que estão basicamente precisando de que sejam regados. Então, muitas vezes, às vezes nas escolas, principalmente, conversa, né, com outras pessoas e com crianças, e tu observa que às vezes dentro do lar não existe religiosidade nenhuma, né? Estão sendo criadas dentro do processo do materialismo, do ter, não do ser. Então eu acho que é muito importante isso, que exista isso dentro das famílias, preocupações dos pais em relação a regar esse germe adormecido que está dentro das crianças. Esse é o grande desafio. Tu toca num tema delicado, que é a questão da educação familiar. Nós vivemos uma era de transição também dentro do lar, na estrutura familiar. A nossa estrutura familiar hoje está bem diferente de 4 décadas atrás. Então, a criança já nasce num novo ambiente, onde a figura do pai e da mãe, como ícones, ela é um pouco já diferenciada. A questão da presença é outro aspecto relevante, que dificulta a falta de contato, da presença permanente do pai ou da mãe junto da criança. A criança hoje tem a sua educação terceirizada, o seu cuidado, o cuidador é terceirizado, né? Então nós temos todas essas dificuldades estruturais, mas poderíamos dizer assim, mas isso é ruim? Poderá ser ruim ou não. Porque se essa criança já tem essa capacidade, se ela já é um espírito um pouquinho mais preparado, e ela já nasce num ambiente diferente, para ela não é diferente. Para nós é. Nós fomos criados com pai e mãe tendo rotina, que a mãe cuidava em casa, o pai ia para o trabalho, ele era provedor, a mãe era cuidadora. Hoje os pais são os provedores, e os cuidadores são terceirizados, são contratados, né? Então, muitas vezes, nós nos surpreendemos com isso, nós temos dificuldades, né? Nossa geração tem dificuldade de aceitar, às vezes, isso com a criação dos nossos filhos, cuidando dos nossos netos. É bem diferente do jeito que eles foram cuidados de que nós fomos. Então, essa mudança também na estrutura familiar, ela gera uma nova perspectiva. Eu não me preocupo muito quando as pessoas criticam, mas no meu tempo o pai era pai, mãe era mãe, e tinha estrutura e tal e tal. E nós tínhamos nossas dificuldades, nós tínhamos nossos equívocos, nós tínhamos nossos erros. E a geração de hoje tem a mesma coisa, mesmo dificuldades, outros erros, mas é cada um na sua época. Então, a própria doutrina espírita diz assim, o espírito ou o homem deve viver a sua época. Então, vamos viver essa época do jeito que ela está, como ela se apresenta, e tirar o melhor dela. Então, eu não sou saudosista no sentido da estrutura familiar anterior, embora eu já tenha vivido e experimentado isso. Eu sou otimista com relação a essa nova proposta, né? Inclusive dos casais homoafetivos, criarem uma criança com amor. Eu não me incomoda, não me inquieta essa questão de gênero, de dificuldades. Mas como é que uma criança vai lidar com essa diversidade? Chegar no colégio e dizer que os dois pais, o pai é pai e a mãe ao mesmo tempo, ou a mãe é pai ao mesmo tempo do que mãe. Então, cria aparentemente uma confusão. Mas para quem está de fora? Para quem está vivendo é o ambiente, é a naturalidade, é o amor que vai imperar ali. Como tu falaste há pouco, a questão da religiosidade, a questão da espiritualidade. Inclusive, a religiosidade vai deixar de ser preponderante. Porque a religião, do ponto de vista humano, ela é sectarista. Ela divide. Eu já ia falar disso aí. Ela divide. Do ponto de vista espiritual, a espiritualidade une. Então, nós temos que almejar, educar para a espiritualidade.
espiritualização primeiro do que religiosidade. A religiosidade é uma alavanca, é um trampolim, é uma ponte, mas a gente atravessa ela e tem que deixá-la para trás. Ela nos tira de um tempo de barbárie, de idolatria do próprio homem, para amar a Deus, um ser superior. Então, depois que tu passa a amar um ser superior e tu te desprende de ti mesmo, aí tu não precisa mais da religião. Tu precisa apenas seguir a tua caminhada evolutiva, reconhecendo Deus como teu provedor, como a tua fonte de início e fim, como diz no Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, e bondade suprema, justiça suprema. Então, nós vamos em direção a Ele. A religião serve como um primeiro impulso. Então, se vamos, então, brigar por religião, tá fora da cogitação, né? É. Aliás, brigar por qualquer coisa, até por ter razão. Nós temos uma dificuldade enorme de conviver com a disputa pela razão. E aí vamos entrar no aspecto da tolerância. O que vem a ser tolerância? Do ponto de vista da espiritualidade ou da doutrina espírita. Em princípio, tolerar aqui entre nós aqui é comum. Aceitar o outro, ser flexível. Nós temos exemplos de pesquisas que dizem assim, o índice foi levantado e tem a tolerância de mais 2%, menos 2%. Então, nós temos uma ideia de tolerância como algo flexível, mas até um determinado limite. Porque nós somos limitados. Então, a nossa tolerância ainda é limitada. Mas ela deve ser exercitada, ela deve ser alargada, estirada, para que esses 2% vá para 3%, para 4%, para 5%, e vá aumentando essa tolerância. Então, a tolerância é aquela capacidade do sujeito compreender, ela passa pela compreensão. Aí nós vamos ver no Evangelho, indulgência, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Como ser tolerante sem ser brando e pacífico? Como ser tolerante sem ser indulgente? Está lá na indulgência. É a capacidade de perdoar o erro do próximo, se colocar no lugar do outro e perguntar se aquilo que eu vou criticar no outro eu não estou cometendo o mesmo equívoco. Então, essa postura de não julgamento, ela precede a tolerância. Se eu não julgar, se eu não condenar, eu já estou sendo tolerante. Agora, tolerância não tem a ver com conivência. Já temos dificuldade de lidar com esses conceitos. Tolerar uma criança mal criada, uma criança que desobedece, ou agride os pais e bate nos outros, ou tem algum comportamento inadequado, nós temos que corrigir, ajudar. Inclusive, é a obrigação dos pais. Mas essa tolerância ela tem que ser no sentido de acolher a criatura que está errada e combater o erro, conforme o Cristo faz. Ele acolhe o seu irmão em erro, mas não compactua com o erro. Sim. É diferente. Então, nós temos que tentar fazer isso. Aceitar a pessoa que erra, mesmo que erre contra nós, tolerar, compreender, aceitar, mas tentar corrigir o erro. E continuar amando a criatura. Aí, quando colocasse amar o inimigo, digamos assim, é o top, seria o suprassumo do amor ao próximo. Iniciamos amando aqueles que nos amam. É fácil. É fácil. Depois amamos aqueles que nos são indiferentes, os desconhecidos. Amar a humanidade. Como é difícil amar a humanidade. Temos exemplos de pessoas que amam a humanidade. E desses que amam a humanidade, quantos conseguem amar o próprio inimigo, como Cristo amou? Então, se nós precisarmos de uma referência, não tenhamos dúvida, busquemos o exemplo do Mestre. Começar não odiando, né? Vamos dar um tempinho para nós tomar um cafezinho, pode ser? E a gente retorna. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal, que já perdemos vários aqui, né? Antônio Carlos Borges, nós temos também aqui a Sônia Nogueira, Dilmar Nogueira também que está conosco, Medeiros aqui, Dilmar Menezes, perdão, Rosane Pinto, Matheus Menezes, Jorge Ricardo, quem mais? Sildia da Rosa também, a Rosane. E rapaz, que tem mais de gente por aqui, né? Exaldina Casap, está falando aqui a Cabreira, que adora a programação, muito obrigado, sempre ligado conosco aqui, né? Obrigado sempre pela audiência de todos, viu, gente? Também aqui nós temos a Marlene dos Santos, o Adriano Amaral, a Simone Lopes, o Matheus. O Matheus diz o seguinte: qual a origem do mal e qual a origem? Vamos fazer essa pergunta após o nosso apoio cultural, tá bom?
Nós temos também aqui ainda a Severo, né? A do Severo e Ney Fernandes. Grande abraço, Ney, viu? Tudo de bom. Logo depois a gente volta rapidinho, só uma aguinha rapidinho. Segura aí. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão ao cassino para a festa de Iemanjá, 3 dias. Saída 30 de janeiro e retorno no dia 2 de fevereiro. Camping e apartamentos à disposição para reservas. Valor ida e volta R$ 125. Informações pelos telefones 3243-3000 e 999-48-2536. JR Turismo. Seriedade e responsabilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169, apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o que a cidade 396868 que a cidade 396868. A melhor informação 396868. Você tem nossa atenção. Fone, informe, guia a cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. E atenção, a Delta Oeste está com a queima de estoque de roupas civis. O valor de etiqueta com 50% de desconto à vista em dinheiro. Se preferir, 20% de desconto em até 10 vezes. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212, fones 3244-5505 ou celular 99672-1956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. 8h42. Bom dia, tá ligando o rádio agora? Muito obrigado pela audiência aí com a gente, viu? Estamos na programação do Diálogo Fraterno, nosso amigo Ramos, todo o pessoal da mesa que está ligado conosco, muito obrigado. Hoje, né, com vários assuntos sobre o Espiritismo, sobre tolerância, equilíbrio, fé, frente a propósitos pessoais e sociais. Eu queria aproveitar no início, quando você começou a falar sobre crianças, e fazer uma pergunta. A gente acompanha vários noticiários, infelizmente, muita coisa triste acontecendo com crianças. E aí nós entramos no tema tolerância. Há um certo conflito da geração nossa, pela forma que nós somos educados, né, pela forma que o mundo, de repente, nos impôs essa educação, e com essa geração de agora, porque a gente vê crianças de 6, 7, 8 anos, pais perdendo a paciência, padrastos jogando crianças pela janela, enfim. Esse é um conflito espiritual ou realmente é a falta de tolerância que o mundo impõe exatamente para isso, para tudo isso que nós estamos vivendo hoje? Sabatini, nos parece a dificuldade que nós temos, de fato, de conviver com essa realidade dura e triste, é um fenômeno que ele se instalou na sociedade, que é a comunicação. Eu venho da área de telecomunicações, eu sou formado em telecomunicações também, além da administração que eu trabalho hoje, mas eu acompanhei, tive a oportunidade desde a minha infância, como fui estudante da escola industrial, escola técnica, da evolução dos sistemas de comunicação.
e principalmente os de telecomunicação. Estamos aqui hoje pelas ondas de rádio, chegando até os nossos irmãos ouvintes, um fenômeno que é bem antigo, um dos primórdios meios de comunicação de massa, que é o rádio. E até bem pouco tempo se parecia que o rádio ia desaparecer, e graças a Deus deu para ver que é o contrário, o rádio hoje ganha força, até mesmo por causa do impulso da mídia digital, que nos coloca agora em todo e qualquer lugar do mundo. Se antes nós dependíamos das ondas eletromagnéticas para fazer a volta no globo, as ondas curtas, as ondas supercurtas, e depois as ondas médias, e depois as micro-ondas para fazer as ligações diretas, hoje nós temos a internet que nos coloca o sinal, graças a Deus, em qualquer ponto do orbe. Então, nós temos hoje uma capilaridade, uma difusão, realmente agora, radiodifusão, em todas as direções. Muito bem. Então, esse fenômeno das comunicações possibilitou que nós estejamos online, que é a palavra que já é entendida por todos, embora seja em outro idioma, estamos ligados permanentemente com o mundo. Hoje nós vivemos o fenômeno da pluma no vento. Um vento ocorre lá na Austrália, um incêndio, como agora, infelizmente, estamos presenciando aquele incêndio lá na Austrália, e estamos acompanhando aqui ao vivo. Quem teve a infeliz possibilidade de assistir o ataque das Torres Gêmeas transmitido ao vivo, aquilo para mim foi simbólico. Eu estava à frente da televisão com a minha família, ligado naquela hora, com as crianças, com os filhos assistindo aquilo. Foi inacreditável que a gente pudesse ver aquilo. A nossa inteligência não alcançava aquela possibilidade. E aquilo aconteceu. Pois bem, então se eu tive, olha só, tive a possibilidade de, em 1969, assistir pela televisão o pouso do homem na Lua. Enquanto naquela época eu era criança, muitos não acreditavam naquele fenômeno. E eu acreditava. Na televisão é possível sim o homem pisar na Lua. E até hoje a ciência provou que é possível, já fez outros empreendimentos mais audaciosos, e tem gente que ainda não acredita que o homem pisou na Lua. E agora tem gente que não acredita que aquelas torres gêmeas foram atacadas daquele jeito. Então, e tem gente que não acredita hoje na capacidade que nós temos de nos colocar em comunicação com qualquer ponto desse orbe. Pelas ondas amigas da rádio aqui nós alcançamos a localidade, e pela mídia da internet nós alcançamos qualquer lugar do mundo, qualquer tablet, qualquer smartphone, qualquer lugar, tem alguém nos ouvindo. Então, esse fenômeno da comunicação nos coloca diante dessa realidade. Nós estamos vivendo a realidade mundial. Aquele conceito de aldeia global hoje é real, não é mais virtual. Vivemos numa aldeia global. O que acontece do outro lado do mundo, nós podemos saber agora, acompanhar ao vivo. Quando tu citas esses exemplos tristes, de crimes hediondos, de um padrasto jogar uma criança pela sacada, ou um marido jogar uma esposa, ou o contrário, seja lá o que for, nós estamos vivendo o fenômeno da comunicação e não o fenômeno da crueldade. A crueldade já existe há tempos. E em tempos bárbaros fazíamos pior, só que não se tinha conhecimento. A diferença está no conhecimento, na informação. Então, como nós nos informamos disso, nós nos chocamos numa realidade que já é presente no nosso meio há muito tempo. Então, se nós considerarmos as estatísticas, o número de gente vivendo no mundo, a expectativa de vida alargada, a quantidade de habitantes encarnados. Então, esses crimes eles são proporcionalmente menores do que eram em tempos idos, onde a população era menor e a barbárie era maior. A diferença é que nós não tomamos conhecimento. Hoje, nós tomamos conhecimento. E o conhecimento é a espécie daquela verdade, daquela máxima que o Cristo nos deixou. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós estamos tendo contato com a verdade instantânea. Nós precisamos nos libertar desse mal. Então, a informação não é o problema, ela é a solução. Nós estando informados dos fenômenos que acontecem, dos fatos que ocorrem em todo mundo, nós somos tocados de compaixão. E muitos de revolta, de incompreensão, de intolerância com relação a isso. Mas nós temos que fazer alguma coisa.
Então, essa informação ela não nos chega de forma gratuita. Ela nos chega para nos provocar isso que tu fizeste há pouco. Refletir, perguntar por quê? Por que nós fazemos isso ainda? Já não é hora de acabar com a violência? Já não é hora de aprender a amar? Já não é hora do Oriente Médio se entender que essa briga do Oriente Médio vem desde antes do Cristo? Já não é hora de nós perdoarmos, de aprender a tolerar, de buscar um equilíbrio que está dentro de nós, não está fora de nós. Então, quando nós falamos em propósitos, nós estamos nos referindo à visão da doutrina espírita com relação ao propósito da vida humana. O espírito vem à Terra com um estágio evolutivo. Nós conhecemos aqui pela doutrina espírita a condição da Terra como um mundo de provas e expiações, que nos dá a possibilidade de nós não só expiarmos o que já cometemos de equívocos para nos corrigir, para fazer a autorreforma, mas também para nos projetar para frente. Então, nós temos um braço virado para trás para resgatar os nossos débitos e outro braço avançado para frente para alcançarmos a perfeição. Então, nós estamos em fila, como em fila indiana, uns puxando os outros. Quem está olhando para frente, voltado para o futuro, para o progresso, não fica olhando para trás. O Cristo disse, se queres me seguir, me siga e não olhes para trás. Se nós quisermos seguir ao Cristo, nós temos que olhar para frente. Mas não deixar de ver o que está na nossa realidade agora. O que está presente é essa violência. Temos que combater a violência e não o violento. Nós temos ainda o equívoco de tentar combater o mal com o mal. Ou seja, extinguir o fogo com combustível. Para que se extinga o fogo, é preciso que se elimine um dos seus 3 elementos fundamentais. Nós sabemos que é o calor, o combustível e o oxigênio. Se nós eliminarmos um desses 3 elementos, nós extinguimos o fogo. E o mal é uma espécie de combustão. Ele precisa ser asfixiado. E tirar um dos elementos do mal, ele asfixia e morre. Então, qual é o elemento que nós temos que colocar para extinguir o mal? Não é um dos seus 3 elementos. Não é o oxigênio, não é o calor, nem é combustível. E tem gente que tenta combater o mal com o mal, colocando mais combustível, mais oxigênio e mais calor nos relacionamentos, nas discussões, nos debates. A gente coloca mais lenha na fogueira, né? Esse é o termo que se usa. Verdade. Eu vou aproveitar um ganchinho teu aqui, Ramos, porque tem uma pergunta, e já vem a pergunta em cima de outra pergunta também, de outros ouvintes aqui, do Matheus Menezes, o seguinte, qual a origem do mal, né, e qual a origem do bem? E qual os mentores? E aí tem o Victor Lopes também, que diz o seguinte, meu amigo Matheus pergunta, né, qual a origem do mal, e eu faço a mesma, né? O mal existe, né, já que você está batendo no assunto do mal, né? É mais ou menos por aí essas perguntas. Nós temos dificuldades realmente em entender a origem de determinadas coisas. A nossa própria origem, ela é ainda hoje questionada e temos de difícil concepção. As religiões nos dão a possibilidade de nós nos reportar a nossa gênese em Deus, o Criador. A doutrina espírita reforça esse conhecimento, quando o Espírito de verdade responde a Kardec que Deus é a inteligência suprema, o princípio e o fim de todas as coisas. Quando nós entendermos que Ele é a inteligência suprema, o princípio e fim de todas as coisas, e que Ele é justo e misericordioso em toda a sua dimensão, nós vamos entender que o mal seria uma contradição. Aceitar o mal como ele se apresenta e entender o mal como uma criação de Deus parece ser contraditório com as outras características de bondade de Deus, da sua justiça e da sua grandiosidade. Mas se nós levarmos em consideração que Deus é a fonte de tudo, e se tudo que existe tem a sua origem nele, nós vamos tentar entender a natureza do mal. E não questionar a sua existência, sim questionar a sua natureza. E vamos verificar que a natureza do mal ela é de difícil concepção. É como se nós quiséssemos qualificar, conceituar ou definir algo desconhecido.
Houve um tempo que a ciência não sabia que existia depois do espaço da atmosfera e atribuía ao vácuo ou nada. Então, a expressão nada era a primeira expressão que conceituava o vácuo. Depois a ciência evoluiu e ficou que o vácuo tinha outros elementos. E que o nada ficava mais distante. O nada foi se distanciando da ciência, do conhecimento humano. Foi se distanciando. Então, esse nada ele fica em suspenso, ele fica entre parênteses, até se conhecer o que está por trás dele. Então, nós podemos fazer uma analogia com o mal. O mal seria como se fosse o vácuo ou o nada, que nós não temos condições ainda de conceituá-lo. Mas nós temos condições de preenchê-lo. Assim como o homem preenche o vácuo com a luz, ele percebe que as ondas eletromagnéticas atravessam o vácuo, que ele pode se deslocar, que ele pode colocar um corpo em movimento no vácuo, que ele pode conservar a atmosfera de alimentos no vácuo, inalteráveis, para que bactérias e outros elementos orgânicos não se proliferem. As carnes embaladas a vácuo hoje, os alimentos embalados a vácuo, é uma evolução desse conceito de que o vácuo é alguma coisa substancial, substantiva. Vamos ao mal. O mal, grosso modo, poderíamos comparar com a ausência do bem. Então, mais fácil de entender o mal é a sua ausência do bem. O bem é mais fácil de qualificar. Temos a referência. Temos as religiões nos trazendo o bem, desde os profetas. Temos a religião mosaica, temos a religião cristã, temos as outras religiões de origem oriental, temos as religiões afro, temos as religiões do Oriente Médio. Quer dizer, todo o conhecimento humano que fala do bem tem uma referência. E tenta moldar, tenta apresentar ao homem uma referência do bem. E o homem tem dificuldade em copiar, em imitar essa referência do bem. Zé Ramos, quando a gente pensa assim que o bem é uma criação divina e o mal é uma produção do homem, parece mais aceitável para nós. Mas quando a gente pensa assim, Deus se utiliza do mal, isso aí que parece mais contraditório. É necessário o mal, então? Deus permite que o homem permaneça temporariamente sem o bem. Quando vamos recorrer ao Cristo, quando ele diz assim, conhecerás a verdade vos libertará, ela vai nos libertar da ignorância, das trevas, da escuridão, que nós poderíamos atribuir a ela a ausência do bem, do crescimento e da evolução. Então, nós vamos libertar de quem ou de quê? Nós vamos libertar-nos de nós próprios. Nós vamos sair de dentro de nós. As montanhas do obstáculo. Nós somos criaturas, filhos de Deus. Então, nós somos perfectíveis. Ainda não somos perfeitos, porque a perfeição ela vai se completar com o nosso próprio esforço. Nós somos co-construtores da nossa perfeição. Se nos outros reinos a perfeição já está estabelecida, no reino mineral, no vegetal, no animal, essa perfeição já está estabelecida. No reino hominal, ela está em construção. Porque o homem é coautor. Então, vós sois deuses, disse o Mestre Jesus. Se nós somos deuses, nós somos co-criadores junto com ele. Então, nós estamos criando essa possibilidade. Se ele nos permite nós criarmos, é porque nós temos o que criar ainda. Preencher lacunas. E o mal ainda é a lacuna que cabe a nós preencher. Será que a gente consegue identificar o mal como a ausência, por exemplo, ausência do perdão? O mal seria a ausência do perdão. Perdoar seria o bem. Então, às vezes, parece que a pessoa fica meio difícil de entender, né? Tem o bem, é uma criação divina, o mal é uma criação do quê? Mas eu acho que a gente, quando faz uma relação entre humildade, perdão, relaciona ao bem, parece que fica mais fácil de compreender, né? E ao que os nossos vícios, as montanhas de obstáculos que a nossa fé pode remover, então isso parece que fica mais fácil de assimilar. Certamente, porque nós precisamos de referência. Nosso cérebro é muito, muito dual. Ele gosta muito de parâmetros, de comparações. Tanto é que o conhecimento ele é tido como
um processo cognitivo em que o cérebro faz comparações. Então, ele procura comparar o novo com o antigo. Então, ele sempre precisa de uma referência anterior para fazer o reconhecimento ou não daquilo que se apresenta como novo para ele. Então, nesse processo de construção que tu falas, é perfectível, é perfeitamente inteligível que nós precisemos de uma referência de bem para construir em nós o bem. Esse é o processo que nós experimentamos. E via de regra já é natural nosso. O próprio primata já aprendia com o outro aquilo que era bom. E aquilo que não era bom ele aprendia também para evitar problemas. Então, a sobrevivência, o sistema de autopreservação e preservação da espécie que nós trazemos conosco até hoje, nos propicia esse aprendizado. Ele é cumulativo. Pois bem, então, tu falava sobre a questão da origem do bem ou do mal, tentando responder ao nosso irmão. Esperamos que consigamos. Que se a origem é o criador de tudo que existe, há de se admitir, por uma lógica linear, de que tudo que existe é obra de Deus, inclusive o mal. E isso não é contraditório, porque existe uma lei de progresso. E essa lei, ela é atemporal. E nós somos temporais. Nós vivemos o nosso tempo. Um tempo que tem um limite entre a nossa percepção de nascer, crescer e morrer. O homem antropológico se enxerga assim. Quem enxerga a vida após a morte, como os espíritos tentam, porque ainda não enxergam, nós vamos tentar alargar esse horizonte para alargar nossas possibilidades de aprendizado. Então, aquele que enxerga a vida finita, ele tem o seu tempo limitado. Então, para ele é uma eternidade mudar. Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou ficar bom em uma existência só? Então, parece intransponível, parece incoerente que o mal exista junto com o bem e que o mal aparentemente prevaleça e que o mal aparentemente leve uma vantagem sobre o bem. Então, esse aspecto se caracteriza como um indicador de injustiça. E essa injustiça, essa sensação de injustiça, tem levado muitas criaturas a descrerem em Deus. A nossa função, então, é nos afastarmos do mal, né? Porque Jesus disse, né? Procurai a luz, né, enquanto tendes a luz. Eu acho que isso é uma das coisas, né, para a gente começar, né, a diminuir a intolerância, né, melhorar universalmente. Nós temos algumas perguntas, né, aí, Carlinhos, não sei se vai dar tempo. Vamos fazer, vamos estender um pouquinho mais, que o assunto tá bom, né? A gente vencer nessas barreiras, eu acho que passa por isso aí. O mal, primeiro a gente tem que buscar o nosso bem, ou seja, vencer a nossa missão, cumprir a nossa missão de vida, passar a porta estreita. E aí, como diz assim, ó, que a felicidade é um cálice que não se toma sozinho, então a gente tem que buscar, né, como dever nosso, nos salvar. Eu estava escutando ontem uma doutrinária de uma colega nossa, do Allan Kardec, a Neuza Castilho, ela estava falando sobre esses deveres que nós temos. Nós temos que passar a nossa porta estreita. Mas se a gente passar e os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos colegas da casa espírita, nós também não ajudarmos eles a passar, nós vamos estar fazendo como Judas traindo a confiança de Jesus. Então, uma das funções que a gente deve fazer é essa: primeiro se salvar e depois, né, começar a buscar salvamento daqueles que estão ao nosso redor e não buscar a contenda, né? Como diz, a intolerância é a contenda, né? Buscar, como tu falaste, a mídia. Temos que buscar o exemplo positivo da mídia, né? E não o exemplo arrasta a multidão. Mas a mídia tem buscado, às vezes, as notícias, às vezes, não são as boas, as ideais, né? Eu penso que a extinção do mal, ele passa com a aquisição da razão. Então, à medida que nós tivermos o conhecimento das causas e consequências das nossas atitudes, a gente vai fazer essa ponderação e em conhecendo as causas e em corrigindo dentro de nós vamos nos tornando seres melhores. Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre o duelo, era perfeitamente compreensível no passado e aceitável e até, digamos, indicado em casos de ofensas pessoais e atritos. E hoje ele é uma prática condenável. A própria pena de morte, né? Então, nós vemos a partir da Revolução Francesa,
com a Declaração dos Direitos do Homem, que nós todos temos direitos e deveres, coisa que há 300 anos atrás, 200 anos atrás, então, à medida que que a razão vai evoluindo e que essa razão nós vamos introjetando dentro dela, o bem passa a preponderar através da reflexão, através da análise, como tu falou, o cérebro sempre te fazendo comparações, é certo ou errado, é bom ou ruim. E à medida que a gente está de posse da razão do conhecimento, a gente vai fazer melhores escolhas. E a gente fazendo melhores escolhas, nós vamos tornar-nos seres humanos melhores. Então eu acredito que o processo da extinção do mal, ele é uma extinção do mal individual, mas com reflexos coletivos. À medida que o ser humano individualmente melhora, a sociedade também melhora. Então, é pelo processo, acho que da razão, de adquirir a razão, o conhecimento e as causas do mal, né, e as virtudes do bem. No momento que nós tivermos posse desse mecanismo, de fazer essas comparações e fazer opção melhor, nós vamos ter, digamos, a diminuição do mal dentro da sociedade. Nós temos aqui, se você Tino, nós estávamos falando com ele aqui, o programa não vai poder ir até o meio-dia, né? Embora a gente tente há muito tempo. Vamos fazer essas perguntas. Nós temos 3 perguntas aqui e vai dar para fazer um link. A primeira aqui foi até a que chegou por último, mas está bem, mais ou menos com o que o senhor estava falando, seu Sanelli. É do Rogério, do Village. A seguinte questão. Leio muitos livros sobre fé e propósito. Assisto palestras, rezo e peço orientação. Mas mesmo assim ainda me faço as tradicionais perguntas que muitos devem se fazer. Por que vim? De onde vim? Para onde devo ir? E como ir? Como é que é o nome do irmão? Rogério. Irmão Rogério, bem-vindo à dúvida humana. Todos nós temos essa dúvida e o irmão tem razão e está, digamos assim, imbuído de boa vontade de descobrir essas questões. O propósito da vida, a espiritualidade nos diz que é o progresso, a perfeição. Quando Cristo nos invoca a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, ele nos dá um conceito de perfectibilidade. Isso quer dizer que nós somos perfectíveis, nós podemos chegar um dia à perfeição. Ele falava muito na vida futura, que para aquela época era difícil de compreender. E hoje continua sendo para nós ainda essa dificuldade, porque não faz muito tempo, faz pouco mais de 2000 anos que ele falou isso. Ora, 2000 anos comparado com a existência do homem na Terra é uma fração de tempo muito curta. Nós precisamos ainda de mais tempo para apreender a nossa real condição, a nossa dimensão espiritual e intelectual. Então, quando ele diz assim, vós sois deuses e podes fazer o que eu faço, ele nos dá a condição que ele é referência para nós fazermos o que ele fez e o que ele faz, e nós temos essas condições. Essa dúvida que nos pesa nos ombros, e nós não sabemos de onde é que nós viemos, o porquê estamos aqui, para onde nós vamos, e a última pergunta eu achei mais interessante, como ir? Porque a questão do como, ela é extremamente individual, ela é questão de método. E nosso método de evolução está muito diversificado, muito fragmentado. Ora nós achamos que é pela intelectualidade, ora nós achamos que é pela ciência, ora nós achamos que é pela filosofia. Muitos fazem o niilismo, que é aquela a defesa do nada. Eu não preciso saber de nada. Eu tenho que me alienar desse mundo, esse mundo não serve para mim, esse mundo não presta, o mundo está perdido. É uma desistência, né? É uma opção. Né? Então, nós temos diversas possibilidades de escolha. E aí entra a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma prerrogativa do espírito que ele não pode fugir dela. Nós podemos abrir mão de tudo. Da nossa materialidade, dos nossos bens, das nossas posses, dos nossos afetos, dos nossos princípios.
das nossas ideias. Nós podemos abrir mão. Mas até o fato de abrir mão de tudo isso passa pelo exercício do livre-arbítrio, sobre o qual nós não temos nenhum poder de escolha. O Criador nos criou como princípio inteligente. Qual é a característica do princípio inteligente? Tomada de decisão, livre-arbítrio, escolha. Então, se nós escolhemos nessa encarnação, que entra na questão do propósito, é o propósito da evolução. Esquecimento do passado, a doutrina espírita nos esclarece em rápidas pinceladas que ele é um mal necessário, para que nós tenhamos foco nessa encarnação. Então, nós precisamos de foco aqui para olhar para frente. Quando nós falamos há pouco na analogia da mão para trás e da mão para frente, a mão para trás ela fica dormente. Continuamos agarrados no passado, mas precisamos esquecer um pouco essa mão do passado e colocar a mão no futuro, irmos em frente. É para frente que se evolui. Então, essa analogia do olhar para frente nos liberta ou nos deixa como desnecessário olhar para trás. Vamos olhar para frente. Mas para olhar para frente, não temos que ter uma posição de hoje. Onde é que nós estamos? Porque lembramos da fantasia de Alice, né, quando ela pergunta, numa encruzilhada, para o homem de lá, se não me engano, para o gato. Ela pergunta, para onde eu vou? Aí ele diz assim, qual caminho a seguir? Ele diz assim, para onde é que você vai? E ela responde, eu não sei. E ele contrapõe, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Olha só a filosofia do desenho animado. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E isso nós vivemos hoje, como vivemos no passado. Quando a gente não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Agora precisamos saber aonde ir para definirmos uma rota. E está aqui a rota, o Evangelho. Essa é a bússola que o Pai nos dá, o Evangelho. Se nós estivermos perdidos, qual é a rota que devemos seguir? Peguemos o Evangelho. Se nós queremos um exemplo de que fazer, peguemos o exemplo do Mestre Jesus. Se nós quisermos entender quem nós somos, estudemos o Mestre Jesus. Então, aí eu complemento aquilo que o Carlinhos falava há pouco. A libertação da consciência, da razão, dá ao homem as luzes do conhecimento. E a libertação do coração, da sensibilidade, dá ao homem o amor, a fraternidade. Ele vai aprender a amar quando ele ter consciência do seu papel ético na sociedade. Quando ele tiver noção de ética. Não precisa estudar ética, não precisa voltar lá no passado e estudar ética com Platão. Basta estudar a ética do convívio, de se colocar no lugar do outro, de colocar na empatia, não fazer ao outro o que não gostaria que fizessem para si. Platão já disse isso, Sócrates já falou isso, e o Cristo reforçou. Então, não é novidade para nós esse conceito, de nós nos colocarmos no lugar do outro. A palavra empatia já existia, ela não é novidade, ela não é criada de agora. Então, nós colocando-nos no lugar do outro, nós vamos ter o exercício dessa fraternidade, dessa tolerância. Vamos aprender a amar. E a caridade, para encerrar, a caridade é a maneira pela qual o nosso amor se expressa. É aplicação, é prática. Se na teoria nós temos que aprender a amar o próximo, ter tolerância, ter indulgência, ter flexibilidade, isso em termos conceituais, isso se materializa na nossa ação, no verbo, no fazer, ajudar o próximo, compreender o próximo, tolerar o próximo, na vivência. E aí é a caridade. Fora da caridade não há salvação, diz o Allan Kardec. Só que ele sintetiza essa ideia, porque ele pega lá do cristianismo toda a moral cristã, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com nós próprios. Maravilha. Temos aqui o Vitor Lopes, que também fez aquela pergunta e reforçou a pergunta também. Está parabenizando todos os irmãos, né, que estão na mesa. E vejo que realmente muito temos que estudar ainda, né, para chegarmos a essa evolução, né? Temos também aqui ainda a Aline Andréia, né? Agradeço. De nada, você merece, viu? Você merece, que foi um auxílio que a gente deu para ela lá.
Tu tens aí mais uma pergunta aí? Eu achei que até o 9h15 nós íamos. Vai lá. Tá, mas eu vou resumindo. fazer uma... Vamos resumindo essas aí, então. Tenho duas aqui, vamos lá. Sermos tolerantes seria estarmos prontos para aceitar críticas de qualquer natureza? É o nosso irmão Marcos do Prado que faz essa pergunta. Marcos, a questão de estarmos prontos, ela nos cria uma restrição. Porque nós precisaríamos de um parâmetro para saber se estamos prontos ou não. E nós não temos esse parâmetro. O próprio Mestre Jesus, que nos serve de referência, nos parece de difícil alcance a sua capacidade ilimitada de perdão e de tolerância. Quando ele chega no Gólgota, e no último esforço de sopro de ar dos pulmões, ele pede perdão a Deus, pede que Deus perdoe em seus algozes, e ele justifica esse pedido de perdão a Deus, porque os homens não sabiam o que estavam fazendo, assim como nós não sabemos, desculpa, assim como nós não sabemos hoje o que estamos fazendo, então nós não estamos prontos de fato. Nós estamos em processo de preparo. Então, o fato de nós não estarmos prontos não nos impede de tentar a tolerar, a aumentar a nossa capacidade de flexibilidade, de aceitação do próximo. Precisamos começar a exercitar a aceitação. Então, é um esforço, inicialmente, parece enorme, mas com a prática ele se torna mais execuível. Então, vamos nas pequenas coisas, nas contrariedades, nas ideias opostas, na disputa por razão, que é muito comum no nosso ambiente de trabalho, no nosso recesso do lar. Nós queremos ter razão. Nós poderíamos abrir mão de ter razão. Não discutir para ter razão. Buscar entender o outro, ouvir. Ouvir o outro já é um primeiro passo de tolerância. Porque muitas vezes nós não ouvimos. As pessoas ainda têm, quando decidir perdoar, tolerar, ainda tem aquele ranço, né? Eu vou me humilhar, né? O perdão, o exercício do perdão, ele não é uma humilhação, né? Então, quando Jesus perdoou sempre, Deus perdoa sempre, tem a lei de causa e efeito, que regula as relações humanas. E aí a pessoa não tem conhecimento e fica dizendo, não, fica com aquele sentimento de vingança, esperando ele aflorar, dizendo, não, né, esperando uma vingança que aconteça alguma coisa. Então, o conhecimento liberta. Vamos lá, que nós temos... E eu não estou sendo intolerante, viu? Então, é que o nosso tempo também está explorado. Vamos lá. Sabatini, só antes da pergunta, eu gostaria que tu finalizasse depois, dizendo qual é a tua vinculação a que Casa Espírita está hoje, se fosse possível no final. A seguinte aqui, ó, é da dona Elza do Centro. Na visão espírita, tolerância seria a possibilidade de garantir a liberdade e igualdade do direito à diferença? Exatamente. É uma das abordagens da tolerância. Ela nos permite várias abordagens. Indulgência, flexibilidade, aceitação, compreensão. São todos sinônimos que convergem. É como se fosse um grande caudal, um grande rio, e alimentado por pequenos riachos e sangradouros que desembocam e reforçam esse caudal. Então, a tolerância seria esse rio principal, e as outras veias, a capacidade de aceitação, de indulgência, de compreensão, reforçam. Então, se nós alimentarmos um ou outro, nós vamos chegar, desaguar lá no fim, que o grande foz dessa tolerância é o amor, é o perdão. Vamos chegar lá na ponta, né? Vai desaguar no amor, que o amor, sim, o amor é mais amplo. O amor abraça ou abriga todas as qualidades humanas, sejam elas intelectuais ou morais. Então, o amor ele não é só esse sentimento doce que nós achamos, o amor é uma coisa separado da razão. O amor, inclusive, abraça a razão. O amor com razão é um amor perfectível, ele nos leva à perfeição. Vide o Mestre Jesus. Era puro amor, mas com uma razão, com conhecimento infinito.
Então, eles não são dissociáveis, muito pelo contrário, são associáveis. Então, amor e razão são associáveis. Muito bem. Chegou mais uma aí, para nós finalizarmos, então, por gentileza. Mas é bem rapidinho aqui. Da dona Jurema. Coloquei um copo de água perto do rádio e está cheio de bolinhas. Estranho. Posso tomar? Pode. As bolinhas de ar. Sei. Acredito que não vai ter problema nenhum, mas de tomar água com ar. Oxigênio faz bem. Vamos só em relação a... Qual é a vinculação em que casa espírita hoje está? Carlinhos, eu venho de um período de muitos anos vinculado à Casa de Maurício, que é a Cruzada dos Militares Espíritas, com atividades e períodos de afastamento por necessidade de trabalho e de estudo, e depois retomadas e assim por diante. Então, foram períodos intercalados. Agora, eu estou num daqueles intervalos em que eu me afastei da casa para me dedicar a outros estudos, né? Estamos formando um pequeno grupo de estudo e pesquisa em espírito. Como tu falaste há pouco sobre a questão da ciência, nos preocupa a busca do conhecimento científico na doutrina espírita. Então, estamos nos preparando para um pequeno grupo de trabalhadores estudando a possibilidade de, junto com a espiritualidade, e nós estamos exatamente vinculados a um grupo espiritual que nos orienta e nos dá sustentação para que nós possamos desenvolver, em um determinado tempo, um projeto de pesquisa científica na doutrina espírita. Então, o propósito é esse, né? Nós temos um pequeno grupo de trabalho, somos 13 elementos agora, e estamos trabalhando, né? Então, estamos há 1 ano e meio, praticamente, nesse grupo, e logo, logo ele vai se transformar num centro espírita, né? Então, quando nós tivermos estrutura física para tal, e tivermos um corpo de trabalhadores já preparado, nós vamos poder, quem sabe, divulgar, quem sabe aqui pelas ondas da rádio, a criação do novo centro espírita. Por enquanto é um grupo de estudo, né? Está sendo, digamos assim, implantado mediante um projeto. Esse projeto eu estudei junto com a federação, fizemos uma troca de informações para fazer uma modelagem. Está sendo criado um grupo espírita com um planejamento anterior. Coisa que é difícil, às vezes, surge espontaneamente as casas espíritas normalmente, né? Historicamente. E esse grupo está sendo tratado por um planejamento espiritual, através do plano espiritual que nos foi desafiado, nos colocaram o desafio, e criarmos um grupo de pesquisa espírita, e eles estão nos dando orientação. Estamos seguindo um plano segundo a orientação espiritual. Então, logo, logo poderemos, quem sabe, divulgar aqui a abertura ao público de uma nova casa. Se Deus quiser, né? Deus quiser. Bom, gente, o programa está maravilhoso, realmente, muitos elogios por aqui, mas nós temos compromissos, né? E vamos cumprir esses compromissos sem intolerância, nós somos tolerantes, né? Quem vai fazer o encerramento, por gentileza? Jânio? Vamos lá, Jânio, então? Fazemos a nossa oração de encerramento. E assim vamos encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a todos os nossos irmãos que estiveram conosco, essa equipe espiritual que coordena os trabalhos, e assim vamos cumprindo a nossa missão, agradecendo e pedindo novas missões para cumprir, e a decisão melhor que possamos tomar no dia de hoje, neste sábado abençoado, é que possamos amar. Amar é a melhor decisão que tomemos no dia de hoje e no dia de amanhã. Agradecemos por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui. Que assim seja. Que assim seja. A todos da mesa, muito obrigado, né? As pessoas que participaram maravilhosamente da programação. Queremos estender mais, mas a gente tem compromissos também, né? E a melhor forma sempre de permanecemos sempre com a fé, né? Fizemos sempre aquela reflexão que o modo que você enxergar a sua vida, você consegue transformá-la espiritualmente muito melhor. Sempre faça isso, não perca nunca, jamais a fé, por mais dificuldade que você tenha. Exatamente essa é a provação da sua fé para com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Obrigado, gente. Tenham todos um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço. 9 horas e 24 minutos, bloco de apoio, a gente volta bem rapidinho, segura por aí.
Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. 87,9. Apoio cultural. Apoiando a